Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. Isaías 53. Os trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi ele oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos,
como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi ele oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, dou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Salmo 2. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes Fazem planos contra Deus, o Senhor e o Rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono, Lá no céu, o Senhor ri. e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. o Senhor me disse:
você é meu filho. Hoje eu me tornei seu pai. Peça, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro, você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis. Prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor. Tremam e se ajoelhem diante dele. Senão, ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Ouvindo isso, levantaram juntos suas vozes a Deus. Ó soberano Senhor, Eles disseram: tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra teu santo servo, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia.
E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Com a morte do filho do Yahweh, chegou a vez agora dos gregos mexerem seu nome, e começaram a colocar estes nomes. Na Septuaginta grega entrou o nome Jesus. É um nome latino. E o tempo passando, a Septuaginta foi mexida também. E na reforma da Igreja Católica no século XVIII, decidiram que o que estava com Jesus fosse trocado a primeira letra. Onde estava aí, foi aportuguesado. Entrou o J. Veja que esse Jesus que está aí é o que está na cruz, que hoje o mundo se ajoelha diante dela. Uma coisa também criada pelo homem. Está lá, INRI, que é esta frase aqui, em latim. Esse Jesus. Então, na reforma da Igreja Católica, no século XVIII, foi tirado o I, entrou o J. Por isso entrou o nome Jesus nas Escrituras, que hoje estão na sua mão. Mas antes, que estava na Septuaginta, o que era já não é, mas é também o oitavo nome dado ao rei que os homens criaram. Se vocês forem reparar, em Apocalipse 17 está falando sobre isso. No dia seguinte, autoridades, anciãos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os outros que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Salmo 2. Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho. Hoje eu me tornei seu pai. Portanto, o Yahweh mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. E será este o seu nome, o Emanuel. Certamente você já passou muitas vezes por aqui, mas aquilo que o Pai diz, ninguém recebe. Peça, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro,
Você as quebrará e as fará em pedaços, como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis. Prestem atenção, autoridades. Adorem o Senhor com temor. Tremam e se ajoelhem diante dele. Senão, ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Com que poder ou em nome de quem fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e anciãos do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, senhores e todo o povo de Israel, por meio do nome de Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. A pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com... E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e passaram a discutir entre si. O que faremos com esses homens? Eles perguntaram. Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos advertir esses homens de que não falem mais a ninguém nesse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de... Ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de... Ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de... Mas Pedro e João responderam: julguem aos senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecerem aos senhores e não a ele. Mas Pedro e João responderam: julguem aos senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecerem aos senhores e não a ele. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Ao serem soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os anciãos lhes haviam dito. Ouvindo isso, levantaram juntos suas vozes a Deus. Ó soberano Senhor, eles disseram: tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra teu santo servo. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra teu santo servo, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Salmo 2.
Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes Fazem planos contra Deus, o Senhor e o rei que ele escolheu. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas ascendiam. Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi ele oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca.
como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. É de sua inteira vontade se unir ao Deus de Israel, ao povo de Israel, à congregação israelita Nova Aliança, para guardar os preceitos divinos conforme a vontade do Todo-Poderoso. Pelo seu testemunho verdadeiro de fé e sua convicção, eu, Rosh Nehemia Ben Yehudá, Rosh da Querrilá, israelita Brito Hadashá, faço a sua tevilá com a autoridade do eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, Abraham, Isaac e Jacob. Eu te batizo para perdão e remissão dos seus pecados, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yeshua El Yakar Setamim. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. E eu estou postando este meu primeiro vídeo para falar do nosso Salvador, cujo nome é Yahushua. É verdade, o nome do Salvador é Yahushua e não Jesus, como tem sido ensinado e como eu aprendi durante 30 anos que eu fiquei na religião evangélica.
têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Primeira vez, contente com a oportunidade que Deus nos deu. Abaixar a cabeça por causa do filho aí, ó. E estou feliz da vida, porque o Espírito Santo fez essa maravilha, reuniu essa multidão para a glória de Deus. Deus abençoe. Valeu, apóstolo, obrigado. Não coloca a mão. A marcha é maravilhosa. Amanhã a mídia vai dizer que teve 3 milhões, porque está tendo 6. Aí eles dão sempre a metade ou menos da metade. Então, é o povo unido, é a unidade da igreja. Nós estamos como um feixe, não mais como uma vara, para não arrebentar. E essa junção de unidade está fazendo essa maravilha toda. Abençoando São Paulo, ministrando contra as drogas, contra a violência, no estado de São Paulo e contra o Brasil, pela família e contra a corrupção. Valeu, Salve TV Guarulhos, amo vocês. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Sempre dando esse apoio, esse amor. Sejam cheios de Espírito Santo. Marcha para Jesus 2015, é nóis. Glória a Deus pela Marcha para Jesus 2015. Nós estamos vendo essa multidão aqui calculado. É a maior de todas as marchas. E o nome do Senhor Jesus glorificado mais uma vez. 23ª marcha. Caminhando na direção da nossa vitória. Marchar para Jesus é sem dúvida nenhuma uma grande bênção. Marcha para Jesus para sempre. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis.
Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês, recairá todo o sangue justo, derramado na terra. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração.
Capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: As águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ou 1260 dias, ou 42 meses. Tudo isso é profético. Com a morte do filho do Yahweh, chegou a vez agora dos gregos mexerem em seu nome, e começaram a colocar estes nomes. Na Septuaginta grega entrou o nome Jesus. É um nome latino. E o tempo passando, a Septuaginta foi mexida também. E na reforma da Igreja Católica no século XVIII, decidiram que o que estava com Jesus fosse trocado a primeira letra. Onde estava aí, foi aportuguesado. Entrou o J. Veja que esse Jesus que está aí é o que está na cruz, que hoje o mundo se ajoelha diante dela. É uma coisa também criada pelo homem.
está lá, INRI, que é esta frase aqui, em latim. Esse Jesus. Então, na reforma da Igreja Católica, no século XVIII, foi tirado o I e entrou o J. Por isso entrou o nome Jesus nas escrituras que hoje estão na sua mão. Mas antes, que estava na Septuaginta, o que era já não é, mas é também o 8º nome dado ao rei que os homens criaram. Se vocês forem reparar em Apocalipse 17, está falando sobre isso. Hoje, deve saber e considerar no teu coração que só o Yahweh é que é Deus, nem outro, nem em cima dos céus e nem embaixo na terra. Não há nenhum outro, porque todos são criados. E por causa dessa terça parte de Israel, é que o mundo hoje está adorando as obras de suas mãos. O filho do Yahweh, o Emanuel, é o cabeça da mulher, a virgem, a que não se misturou com os homens, ou seja, segue aquilo que o Yahweh determinou. Mas os homens já têm todas estas cabeças, como vocês podem ver ao lado. Entre eles também se encontram nomes de blasfêmia, e os gregos também mexeram, e depois os latinos. E com a reforma da Igreja Católica, no século XVIII, o I do Jesus ele se transformou em J, ficando Jesus, que está até hoje. Então veja bem, este procede deste, este procede deste, este procede deste, e este procede deste, e este procede deste, como vocês puderam confirmar nas Escrituras, pois vocês mesmos leram. Este, que era na Septuaginta grega, não é mais. Agora é este,
oitavo rei, o que todos dizem, Jesus, o rei de Israel. Estes 5 já caíram. Não se ouve mais falar sobre eles. Este ainda não existia. Só iria aparecer na reforma da Igreja Católica, quando trocaram o I pelo J. E todos estes aqui combaterão contra este, contra o que o Yahweh falou, o Emanuel. Veja que até aqui tem tradução hebraica, ou seja, Salvador ou salvação. Estes não têm. Este que era, Sus, significa cavalo. E o oitavo, da mesma forma, Sus, também representa cavalo. Pois o mundo pensa que a palavra besta é um monstro ou uma fera. Mas a palavra besta quer dizer um animal de carga. Todo animal de carga é uma besta, tida para carregar cargas, assim como um jumento, um burro ou um cavalo. Por isso, besta, um animal de carga. Compare, veja e se admire. Muitos se admirarão agora, vendo a besta, que era e não é mais, mas é o oitavo rei, Jesus, o Rei das Nações.
Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Mas olhe, o que aconteceu de errado? Abra sua Bíblia e confira. E dará luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Yahweh pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo seu nome Emanuel, que traduzido é o Yahweh conosco. Então veja no verso 21: e dará a luz a um menino e chamará pelo seu nome Jesus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Ora, aqui era para estar então o que? Jesus ou Emanuel? Meditem. Aconteceu a profecia, mas aqui este nome, ele entrou de uma maneira que ninguém esperava. Por que entrou este nome? A profecia diz isto, mas de repente entrou este, ou qualquer um outro que seja dado pelos homens. Veja, o sinal que o Pai deu é este, não esse e nenhum desses outros. Segure o sinal que o Yahweh deu, não o sinal do nome da imagem, como está no Apocalipse, dizendo: o que o mundo está recebendo hoje é o sinal dado à imagem, não o sinal dado pelo Yahweh. Uma pergunta: a profecia se concretizou? Para esses que hoje chamam esses nomes, vejam bem, meditem, porque cada um agora sabe o que está seguindo e o que está lendo. Ou vocês creem no Yahweh, ou vocês creem nos homens. Só existem dois caminhos. Não existe um terceiro caminho. Ou é a bênção ou a maldição. Ou é o que o Yahweh disse, ou é o que o homem disse. Disse-me ainda: as águas que viste, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E com esta imagem e seu nome, os homens se prostituíram, e por causa dela não conhecem o verdadeiro Pai e nem o Filho, pois se acostumaram com as tradições dos israelitas, que vem de muito tempo. E a mulher se prostituiu, ou seja, o povo. A mulher é representada nas escrituras sagradas como povo, seja ela adúltera ou virgem, um povo adúltero ou um povo virgem. E o povo de Israel, não todos, mas a terça parte, abandonou o seu marido, o Yahweh, para ficar com as obras de suas próprias mãos, ficando com os deuses que eles mesmos criaram. No tempo do cativeiro babilônico, começaram a colocar os nomes Yeshua nos israelitas. E quando chega no profeta Ageu, esse mesmo Yeshua, que é filho de Josadaque, o nome dele se transforma em Yehoshua, que é o Josué, como está na sua Bíblia. Com o tempo passando, e os gregos também mexeram, e depois os latinos, e com a reforma da Igreja Católica no século XVIII, o I do Jesus ele se transformou em J, ficando Jesus, que está até hoje. Então veja bem, este procede deste, este procede deste.
este procede deste, e este procede deste, e este procede deste, como vocês puderam confirmar nas Escrituras, pois vocês mesmos leram. Este, que era na Septuaginta grega, não é mais. Agora é este, o 8º rei, o que todos dizem, Jesus, o rei de Israel. Estes 5 já caíram. Não se ouve mais falar sobre eles. Este ainda não existia. Só iria aparecer na reforma da Igreja Católica, quando trocaram o I pelo J. E todos estes aqui combaterão contra este, contra o que o Yahweh falou, o Emanuel. Veja que até aqui tem tradução hebraica, ou seja, Salvador ou salvação. Estes não têm. Este que era, Sus, significa cavalo. E o 8º, da mesma forma, Sus, também representa cavalo. Pois o mundo pensa que a palavra besta é um monstro ou uma fera. Mas a palavra besta quer dizer um animal de carga. Todo animal de carga é uma besta, tida para carregar cargas, assim como um jumento, um burro ou um cavalo. Por isso, besta, um animal de carga. Compare, veja e se admire. Muitos se admirarão agora, vendo a besta, que era e não é mais, mas é o 8º rei, Jesus, o rei das nações. Lembre-se da história e uma das razões de por que o filho do Yahweh teve que vir até nós. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente.
de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Então o sumo sacerdote e todos os que o acompanhavam, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Ele disse: Todavia encheram Jerusalém com sua doutrina e querem nos tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a quem os senhores mataram suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou colocando-o à sua direita, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.